Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Aqui nós estudamos o Evangelho de Jesus, juntos, meu caro ouvinte, nessa proposta de avançarmos no entendimento, para desenvolver a compreensão, para fazer dessas ferramentas do Evangelho recursos pedagógicos dentro das nossas escolhas, no nosso dia a dia, no momento em que nos encontramos, para o sucesso das nossas reencarnações. E para nos ajudar, você já sabe, estamos estudando a obra Nas Pegadas do Mestre. Estamos dando continuidade, capítulo após capítulo desta obra. O autor é Pedro de Camargo, que tem o pseudônimo de Vinícius, e editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo Proêmio do Evangelho. Proêmio, meu caro ouvinte, significa o que está no começo, o prefácio, a origem. E Evangelho é o livro que contém a doutrina do Cristo, sua vida e história, e que fazem parte do Novo Testamento. E Pedro de Camargo inicia dizendo que o Evangelho é a palavra da vida, que encerra a suprema e eterna verdade. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras do Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, o item 1. Objetivo desta obra. Um fragmento que vamos tirar desta parte. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos. Os atos comuns da vida do Cristo é uma das partes. Os milagres, outra parte. As predições, uma outra. As palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas, ou seja, palavras que foram utilizadas como recursos de leis humanas, regras, e o ensino moral. Esta é a principal parte, preste bem atenção, meu caro ouvinte, o ensino moral. E Kardec diz que as 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, que é o ensino moral, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Então as questões dogmáticas, meu caro ouvinte, são aquelas regras criadas pela religião do homem, sob a sua interpretação. Já o ensino moral pertence a todas as crenças. Aliás, Kardec continua, se o discutissem, nele teriam as seitas encontrado sua própria condenação, visto que na maioria elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um uma reforma de si mesmo. Então aqui se encontra a questão pela qual
representa-se uma fuga dessa abordagem, porque recai sobre a responsabilidade de cada um realizar sua reforma íntima. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Então, essa eterna verdade mencionada por Pedro de Camargo está na parte moral do Evangelho, nos ensinos morais do Cristo. Esses ensinos são comuns em todas as crenças. E Allan Kardec afirma que essa parte, a parte moral, é a que será objeto exclusivo desta obra. Ele se refere ao Evangelho de acordo com o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo. E então, a partir desse ponto, Allan Kardec vem nos trazer uma grande reflexão sobre essa questão do ensino moral. Ele afirma que toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Então, por conta de alguém ter dito e se considera uma autoridade, ou a pessoa representa-se por essa pessoa, considerando-a como autoridade, ou porque ouvimos dizer, essas máximas se tornaram então corriqueiras, proverbiais. Poucos, no entanto, continua Kardec, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. Então é todo um processo, meu caro ouvinte, conhecer a verdade, compreendê-la, assimilando-a e fazendo-a como recurso de ação, como consequência para as atitudes. E aí reforma-se o caráter. E aí Kardec vai dizer que a razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho. Para maior número de eleitores, é ininteligível. Então, pelo fato do Evangelho apresentar figuras alegóricas, apresentar recursos culturais da época em que Jesus viveu, muitos têm aversão a essas condições e julgam ser incompreensíveis, ou seja, ininteligível o Evangelho. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, sem as entender, isto é, sem proveito. Então é por isso que nós precisamos da espiritualidade superior, que já adquiriu a experiência, já encontraram o sentido lógico dos ensinamentos do Cristo, já aplicaram as suas próprias vidas, alcançaram a grande luz, e eles vêm através da mediunidade dos grandes missionários que estiveram na Terra, e estão, muitos, a trazer essas condições de entendimento trazidas pelos espíritos superiores. Passam-lhes despercebidos os preceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Impossível então apanhar-se-lhes o conjunto e tomá-los para objeto de leitura e meditações especiais. É certo que tratados já se hão escrito de moral evangélica, mas o arranjo em moderno estilo literário
lhe tira a primitiva simplicidade. Então, o Kardec está explicando, não se deve alterar a origem do Evangelho, mas buscar aqueles que possam nos ensinar e apresentar coerência com a moral cristã apresentada pela conduta do Cristo. Ao mesmo tempo, essa origem constitui encanto e autenticidade. Outro tanto cabe dizer-se das máximas destacadas e reduzidas à sua simples expressão proverbial. Desde logo, já não passam de aforismos. Aforismos, meu caro ouvinte, são sentenças filosóficas que expressam um conteúdo aprofundado, porém privados de uma parte de seu valor e interesse, pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que foram enunciadas. Então, meu caro ouvinte, é por isso que Allan Kardec afirmou que o Espiritismo é uma doutrina progressiva, porque ela continua sendo abordada com comprovações científicas e filosóficas no sentido religioso cada vez mais amplos, jamais modificando a sua origem, por conta do encantamento, por conta das condições básicas necessárias relacionadas à cultura e à prática da época em que foram pronunciadas. E Pedro de Camargo vai continuar dizendo que é mister, ou seja, é importante, porém, que se receba uma certa luz do céu para que se descubra, através da letra que mata, o espírito que vivifica. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. É passagem da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A letra que mata representa a lei de Moisés, que por si só revela o pecado e leva à condenação, pois é impossível para os seres humanos cumpri-la perfeitamente. O espírito que vivifica, espírito refere-se aos espíritos superiores, mensageiros celestes, que trazem vida e ensinam a essência do sentido dos ensinamentos de Jesus, transformação e capacitação para viver uma vida que agrada a Deus. Paulo, ao escrever essa mensagem, não está desvalorizando a lei, mas sim mostrando que a lei, quando entendida e aplicada apenas de forma literal, sem o entendimento do seu propósito e sem a ajuda dos espíritos superiores, não pode trazer recursos de libertação do mal para vivermos uma vida plena com Deus. E Pedro de Camargo vai dizer que sem o auxílio dessa luz, as maravilhas desse livro passam despercebidas, mesmo as inteligências cultas e desenvolvidas. Vamos continuar estudando o proêmio do Evangelho já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade ao estudo da obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje estamos estudando a origem do Evangelho, o começo, a sua estrutura básica, em que o Espiritismo vem corroborar essa condição, mostrando que a sua originalidade, na sua essência, demonstra, na simplicidade, a cultura da época, o encantamento das palavras, da alegoria, e que nós dependemos
de uma certa forma, da espiritualidade superior para nos trazer conteúdo que nos permitam refletir, assimilar e trazer para a vida própria a qualificação do nosso livre-arbítrio e, portanto, realizando a nossa reforma íntima. E Allan Kardec confirma isso na introdução, dizendo que o ensino moral será considerado para a reflexão e abordagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E Pedro de Camargo vai dizer que esse é o motivo porque muitos desdenham sua leitura e seu estudo, nada descobrindo de atrativo e digno de nota, enquanto que outros se sentem arrebatados todas as vezes que têm oportunidade de meditar sobre as belezas inefáveis que o Evangelho contém. Então a reflexão é a ginástica da mente. A meditação é o mergulho em si mesmo e o encontro com os valores do Espírito e o reino dos céus que tem que ser despertado dentro de cada um de nós. Através das diretrizes do Evangelho e o auxílio dos seus mensageiros, é possível realizar esse arrebatamento e sentindo essas belezas que o Evangelho contém. Pelo mesmo motivo, uns o leem e permanecem na mesma, enquanto outros se transformam em novas criaturas, após haverem percorrido suas páginas. Então a assimilação realmente ela é muito individual e depende do quanto nós nos tornamos aprendizes e simples como as crianças que realmente querem conhecer. Vamos elucidar esses conceitos. Elucidando conceitos. Ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, agora o capítulo 17, que tem o título Sede Perfeito. No item 4, os bons espíritas, há um fragmento que elucida esse conceito. Em alguns, ainda muito tenazes, são os laços da matéria que para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. Então veja o motivo pelo qual existe a dificuldade da assimilação dos valores do espírito. Os nossos laços que nos prendem de forma veemente à matéria. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, de onde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Então, para aquele que é muito mais carnal que espiritual, aquele que é materialista, não consegue enxergar essa beleza do Evangelho, não sentem. Tem a crença nos espíritos às vezes, como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona, ou seja, sem intenção de busca de entendimento, sem valores. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo, que lhes tornará mais fácil o segundo, noutra existência. Aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em um grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina que lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma,
é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação oral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que apreende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. E Pedro de Camargo vai concluir dizendo que não há problema que afete o indivíduo ou a sociedade que nessa obra não se ache esclarecido. Ele se refere à verdade eterna do Evangelho. E perfeitamente elucidado, embora sob velada aparência. Então esse véu ele foi retirado intencionalmente pelos espíritos superiores ao comando de Jesus, nos revelando a doutrina espírita. O receber a luz do céu, mercê da qual as letras evangélicas brilham mais que todas as constelações do firmamento, não constitui privilégio de nenhuma raça, povo, casta ou igreja. Ela desce sobre todos os que se põem em condições de a receber. Então falta a nossa receptividade, falta ao nosso coração estabelecer conexão, nos tornando simples, humildes e na condição de aprendizes sempre para assimilarmos essas luzes e desejosos de reconsiderar, destituindo-nos do personalismo, das ideias de promoção pessoal ou de posses. E Pedro de Camargo vai dizer que a condição é esta: abrir mão de toda ideia pré-concebida. Então vamos reconsiderar as nossas ideias materialistas, meu caro ouvinte, o nosso personalismo, o que nós achamos, para buscarmos essa verdade na sua origem e no seu conteúdo, reconsiderando aquilo que nós julgávamos ser, para conhecermos verdadeiramente. Fazer-se pequeno e simples, como as crianças, ou seja, humildes, e em seguida pedir, bater e procurar. Você já bateu a porta do coração do Cristo, meu caro ouvinte? Já procurou o caminho que leva à libertação do mal? Já estabeleceu esta procura com interesse e vivacidade, com o uso da sua vontade e o seu esforço? Porque com o interesse de quem tem fome, tem sede de justiça e de verdade, conclui Pedro de Camargo, vai estabelecer essa conexão com essa luz que desce do céu, que faz brilhar a nossa própria luz e estabelece então a consolidação da nossa convicção. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes tais quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 18, itens 1 a 5. E também, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão?
Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Um grande abraço, muita paz, muita luz e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.